Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Salve, ó Rei, obediente ao Pai, vós fostes levado para ser crucificado. Como um cordeiro, manso é conduzido à matança. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Rei e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Rei e Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertado, os discípulos olhavam um para os outros, pois não sabia de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava reencostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executai-o depressa. Nenhum dos presentes compreenderam, porque Jesus lhe havia dito isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E também Deus o glorificará em si mesmo. E glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo como disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que tenha me negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Queridos, uma palavra breve, porque aqui tem muitos idosos,
Inclusive, nós temos uma idosa de 100 anos, vai fazer 101 anos daqui a uns dias. Então, nós precisamos ser breves, porque também tem a unção, que é a unção só. Eu chamei o padre João Batista, mas ele não veio. E o padre tem que ungir, como vai ser o sacramento da unção, só o padre pode ungir aqueles que desejam receber a unção. No entanto, nós estamos celebrando já o segundo dia, o terceiro dia da Semana Santa, e hoje Jesus está à mesa com os seus discípulos. Jesus está celebrando com os discípulos também a Eucaristia. Jesus está partindo o pão, Jesus está orientando os discípulos a fazerem a sua caminhada. E um momento de uma angústia muito profunda alcança o coração de Jesus, porque ele sabe que um daqueles que ele ama, um daqueles que caminhou com ele, que fez missão com ele, que recebeu o poder de expulsar o demônio, de fazer as obras de Deus muito melhor do que o próprio Cristo, um daqueles que tinha recebido instruções, um daqueles que tinha recebido orientações e bem catequizado, havia se corrompido. Deixou uma brecha aberta no coração para que o inimigo pudesse se apoderar. É aqui, meus irmãos, que nós precisamos, nós que seguimos a Cristo, nós precisamos ser atentos para não deixar que as brechas, que aquilo que nos coloca em dúvida ou que nos faz ter fragilidade, nós não deixemos crescer em nosso coração. Judas deixou a dúvida, Judas deixou a insegurança que ele tinha na sua caminhada de fé. Judas deixou ser contaminado pelo desejo que ele tinha de poder, de condições. Ele deixou a ganância tomar conta do seu coração. Havia uma brecha que não tinha sido curada. É por isso que Judas, ele entrega o Senhor por 30 moedas, porque ele não via mais sentido na sua caminhada de fé. Ele havia esfriado, ele havia se distanciado por causa de momentos difíceis da sua própria vida, porque toda a nossa vida também é difícil. E nós não somos diferentes de Judas. Nós também passamos por crise, nós também passamos por momentos difíceis, nós também passamos por momentos de frieza, nós passamos pelas mesmas dificuldades de Judas, embora nós não podemos agir como Judas, nós não podemos permanecer e nós não podemos querer o caminho que Judas tomou. A traição de Judas não foi menor do que a traição de Pedro, mas a decisão de Judas foi totalmente contrária à decisão de Pedro. Porque Pedro decidiu fazer o caminho de volta a Cristo, porque sabia que o seu pecado, sabia que a sua traição, sabia que a sua fraqueza não era maior do que a graça que Jesus poderia lhe dar. Judas estava no grande vazio da sua dúvida, Judas no grande vazio da ausência da fé, no apego aos bens, no apego aos prazeres, nas vontades que ele tinha de si mesmo. Ele não enxergou o caminho de volta, ele não enxergou o amado, ele não enxergou Jesus, porque estava tão iludido, estava tão enganado com a promessa de condições de vida fácil, que ele se perdeu. Porque quando nós deixamos o nosso coração esfriar, quando nós deixamos a nossa fé esfriar, quando nós deixamos a nossa vida de oração ou nós abandonamos o caminho, Satanás encontra uma brecha para entrar e nos distanciar, para nos levar para longe, para nos levar para distante de Cristo e do caminho que nós fazemos. Queridos irmãos, nesta semana em que nós refletimos a palavra em diversos momentos da vida de nosso Senhor Jesus, nós possamos
olhar para dentro do nosso coração e percebermos quais são as brechas que ainda existem em nós. O que nós precisamos pedir hoje, a graça com esta unção que vamos receber e dizer ao Senhor: Senhor, sela, lacra e impede que Satanás entre também no meu coração. Porque Satanás existe e ele procura o momento de nossa fragilidade. Ele procura o momento da nossa ausência. Ele procura o momento em que nós nos sentimos emocionados, tocados e às vezes fragilizados e machucados com a realidade da vida. Cuidado com os enganos que ele está plantando no meio de nós. Tomemos cuidado para que não sejamos seduzidos pelas emoções que ele causa, a dor que ele causa no nosso meio, com o desejo de nos enganar e de nos pegar. Sejamos atentos para não querermos solucionar os problemas, como Judas, que não tomou a decisão certa, mesmo tendo errado, mesmo tendo deixado que o diabo endurecesse o seu coração, ele se arrepende. Ele entrega Jesus, ele vê que Jesus era o Filho de Deus, ele reconhece a filiação divina de Cristo, mas ele não tem a humildade, porque aqui está o segredo do pecado grave que acontece no meio de nós, é quando nós não temos mais humildade, é quando nós não reconhecemos mais a nossa fragilidade, é quando nós deixamos ser enganados pelas promessas de que tudo vai se resolver logo. Então, Judas perdeu a amizade com Deus e se perdeu por toda a vida, porque não se abandonou nos braços do Senhor. E entrega ao Senhor, disse o texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir, e Satanás entrou em Judas, possesso, angustiado, preocupado, porque tinha deixado a sua vida para seguir a Cristo, porque tinha deixado o seu povo, porque tinha deixado a sua terra, porque tinha perdido a sua juventude, porque tinha deixado tudo para trás, porque tinha perdido tudo e agora desesperado queria resolver o seu problema vendendo o amor da sua vida, vendendo o amor da sua alma. Tomemos cuidado para que as nossas decisões em momentos dolorosos, em momentos delicados da nossa vida, não deixe Satanás entrar em nosso coração e que nós possamos também se precipitar como Judas, que se precipitou no orgulho e que não voltou atrás, e que não reconheceu ser a sua fraqueza e não pediu perdão ao Senhor, se arrependeu, mas não recebeu a salvação. Porque não basta apenas se arrepender, é necessário voltar e pedir perdão ao Senhor. É necessário reconhecer o caminho como fez Pedro, porque Pedro também traiu. Pedro negou, muito mais forte do que o próprio Judas. Queridos, nesta unção, o Espírito Santo em nós possa nos dar a graça de fechar aquelas brechas que ainda possa existir em nosso coração, para que possamos atravessar este vale de lágrima, neste mundo, sem nos contaminar com as realidades perversas do inimigo que estão espalhadas no meio de nós. E que de forma muito trágica nos alcança com facilidade. Nos deixa sensíveis, emocionados, às vezes até angustiados. Tomemos cuidado porque o diabo tem as suas artimanhas. Ele se utiliza da fraqueza dos mais fracos para alcançar os mais fortes. O diabo não está interessado em alma de criança ou jovens, adulto, porque a alma não tem idade. Lembre disso. Lembre que a tua alma não tem a idade que o teu corpo tem, porque ela é eterna. Lembre que a tua alma não tem a data do registro do teu nascimento, porque ela é registrada em Deus, ela é eterna.
Então não importa quanto tempo nós temos, não importa quantos anos nós possuímos, o que importa é que nós precisamos fechar as brechas, que o inimigo entra, semeia, porque ele quer colher com largueza. E quando ele encontra uma alma enfraquecida, uma alma empobrecida, ele deseja alcançar os maiores. Ele nunca investe naqueles que ele já acha que são dele. Ele interessa em mais, e mais, e mais. Peçamos ao Senhor que nesta liturgia que nós celebramos, o Espírito de Deus cele em nós toda brecha que o inimigo possa deixar o nosso coração endurecido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.